que o futuro reserva para Ceres? Ceres é o maior objeto do cinturão de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. É também o único objeto do cinturão de asteroides que é considerado um planeta anão. A formação de Ceres ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em formação. Na época, a região do cinturão de asteroides era mais densa e quente do que é hoje. As partículas de gás e poeira que orbitavam o Sol começaram a se aglutinar, formando pequenos corpos. Esses corpos colidiram entre si, crescendo cada vez mais. Ceres foi um desses corpos que cresceram até alcançar uma massa suficiente para se tornar um planeta anão. Sua massa é cerca de 1/3 da massa da Lua. A superfície de Ceres é muito craterizada, o que indica que foi bombardeada por asteroides e cometas ao longo de sua história. A sonda espacial Dawn, que orbitou Ceres entre 2015 e 2018, revelou que o planeta anão tem um núcleo interno sólido, um manto de gelo e uma crosta de rocha. Ceres também tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de água e dióxido de carbono. A formação de Ceres é um processo que ainda não está totalmente compreendido. No entanto, os cientistas acreditam que o planeta anão é um remanescente de um protoplaneta que não conseguiu se tornar um planeta completo. O planeta anão tem um formato aproximadamente esférico, com o núcleo sendo provavelmente composto de ferro e silicato. Seu diâmetro é de quase 1.000 quilômetros, mas a massa de Ceres não é o suficientemente grande para segurar, por atração gravitacional, uma atmosfera. Contudo, o que realmente destaca Ceres dos demais objetos é seu manto de gelo de amônia e água, que evapora com a incidência de luz solar, formando uma névoa que se dispersa no exterior. Como a maioria dos corpos do cinturão não tem amônia, é provável que Ceres tenha sido formado fora do cinturão, em uma órbita além de Saturno, onde a amônia era abundante. Depois, devido à instabilidade gravitacional provocada pela formação de Júpiter e Saturno, Ceres teria sido puxado para a zona média do cinturão. A presença de gelo de amônia é uma forte evidência observacional de que Ceres possa ter sido formado na região mais fria do Sistema Solar, além da chamada linha de gelo, onde as temperaturas eram baixas o suficiente para ocorrer condensação e fusão da água e substâncias voláteis, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e amônia, afirmou o autor principal do estudo, o professor Rafael Ribeiro, da Unesp. Quando o Sistema Solar estava em formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, essa linha de gelo, que hoje está próxima da órbita de Júpiter, variou de posição de acordo com a evolução do disco de gás protoplanetário, disco composto por 99% de gás e 1% de poeira. Mais precisamente, a perturbação gravitacional provocada pelo crescimento dos planetas pode ter alterado a densidade, a pressão e a temperatura do disco, deslocando a linha de gelo e fazendo com que os planetas em crescimento migrassem para órbitas mais próximas do Sol. Para chegar a essa conclusão, os cientistas realizaram simulações computacionais da fase de formação dos planetas gigantes, considerando as presenças de Júpiter, Saturno, embriões planetários precursores de Urano e Netuno, e vários objetos similares em tamanho e composição química a Ceres. Nas simulações, eles verificaram que a fase de formação dos planetas gigantes caracterizou-se por colisões gigantescas entre os precursores de Urano e Netuno e pela ejeção de planetas para fora do Sistema Solar. Além disso, a perturbação gravitacional espalhou objetos similares a Ceres por toda a parte, sendo que alguns provavelmente alcançaram a região do cinturão de asteroides, adquirindo órbitas estáveis. Nosso principal resultado indica que no passado havia no mínimo 3.500 objetos do tipo Ceres, além da órbita de Saturno,
e que, com esse número de objetos, nosso modelo mostrou que um deles conseguiu ser transportado e capturado no cinturão de asteroides, em uma órbita muito similar à órbita atual de Ceres, destacou o professor Ribeiro de Souza. O estudo, então, corrobora pesquisas anteriores que já haviam estimado o número de 3.500 objetos do tipo Ceres a partir da observação de crateras e de tamanhos de outras populações de astros situados além de Saturno. Com o nosso cenário, fomos capazes de confirmar tal número e explicar as propriedades orbitais e químicas de Ceres. Esse trabalho conta com um ponto a favor dos modelos mais recentes de formação do Sistema Solar, resume Ribeiro de Souza. A importância do cinturão de asteroides. Conforme destacou o pesquisador da ON e coautor do estudo, Rodney Gomes, o cinturão de asteroides é uma espécie de laboratório, pois guarda informações do que teria sido a evolução do Sistema Solar primitivo. Nos primórdios do Sistema Solar, interagiam gravitacionalmente objetos maiores, chamados protoplanetas, e objetos menores, denominados planetesimais, pequenos corpos que, em se agregando, formariam os protoplanetas e, finalmente, os planetas. Nesse tempo, ainda existia um disco de gás no qual esses corpos estavam imersos. Esse disco de gás teria sido um importante papel na estabilização final da órbita do planeta Ceres. Gomes explicou que quando os planetas já estavam praticamente formados, muitos dos planetesimais restantes, encontrando um meio menos denso, não conseguiram se aglutinar em corpos maiores e permaneceram no seu tamanho original. Hoje, esses planetesimais são os chamados asteroides, que se encontram em sua maior parte entre as órbitas de Marte e Júpiter, como também os objetos transnetunianos, que se encontram além da órbita de Netuno. No entanto, os asteroides hoje apresentam composições químicas bastante variadas, sugerindo que tenham vindo de regiões diferentes. A maior parte teria tido sua origem na própria rede asteroidal, muito embora nessa região tenha havido uma mistura de objetos inicialmente em distâncias diferentes do Sol. Contudo, o astrônomo observou que alguns objetos, devido à sua composição de elementos mais voláteis, sugerem ter vindo de regiões mais afastadas do Sol, e este seria o caso de Ceres. Segundo Gomes, o trabalho liderado por Rafael Ribeiro de Souza tem justamente o objetivo de mostrar um caminho dinâmico pelo qual Ceres se deslocou da sua posição inicial, além dos planetas gigantes, até a sua posição atual dentro do cinturão de asteroides. Além disso, o estudo visa mostrar que esse caminho tem uma probabilidade significativa de ter ocorrido, sendo, portanto, uma hipótese provável. Como poderia ser a colonização de Ceres? A colonização de Ceres, ou planeta anão, seria um empreendimento desafiador, mas potencialmente recompensador. Ceres é o maior objeto do cinturão de asteroides, com um diâmetro de cerca de 950 quilômetros. É rico em água, que seria essencial para a sobrevivência de uma colônia humana. Ceres também tem uma atmosfera tênue, que forneceria alguma proteção contra a radiação solar. Uma das principais dificuldades na colonização de Ceres é a distância. Ceres está localizado a cerca de 415 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa que uma viagem de ida e volta levaria pelo menos 9 meses. Além disso, o cinturão de asteroides é um ambiente perigoso, com muitos asteroides e cometas que poderiam colidir com uma nave espacial. No entanto, existem também algumas vantagens na colonização de Ceres. Ceres é um objeto relativamente estável, com uma órbita circular em torno do Sol. Isso significa que seria um lugar seguro para viver e trabalhar a longo prazo. Ceres também está localizado perto da Terra, o que facilitaria o transporte de suprimentos e pessoas. Se uma colônia for estabelecida em Ceres, ela provavelmente seria baseada em um dos polos do planeta anão. Os polos são mais frios e escuros do que o Equador, o que ajudaria a proteger os colonos da radiação solar. Os colonos também poderiam construir abrigos subterrâneos para se protegerem da radiação e dos perigos do ambiente externo.
Uma colônia em Ceres poderia ser autossuficiente, produzindo sua própria comida, água e energia. Os colonos poderiam usar a água de Ceres para irrigar plantações e gerar energia solar. Eles também poderiam usar os recursos minerais de Ceres para construir materiais de construção e outros produtos. A colonização de Ceres seria um passo importante na exploração humana do espaço. Seria a primeira vez que os humanos estabeleceriam uma colônia permanente em outro corpo celeste. Isso abriria caminho para a colonização de outros planetas e luas do sistema solar. Aqui estão alguns dos possíveis benefícios da colonização de Ceres: acesso a recursos naturais como água, minerais e energia solar, oportunidade de estudar o cinturão de asteroides, ponto de partida para a exploração de outros planetas e luas no sistema solar. No entanto, também existem alguns desafios que precisam ser superados antes que a colonização de Ceres se torne uma realidade. A distância de Ceres da Terra, o ambiente perigoso do cinturão de asteroides, as condições extremas de Ceres. Se esses desafios forem superados, a colonização de Ceres pode ser um empreendimento bem-sucedido que trará benefícios significativos para a humanidade. Por enquanto é isso, pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Se possível, seja membro ou contribua através do botão Valeu. Obrigado. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!